Salve, salve família! Rap TV tá aqui hoje com Rap TV Cast para você no YouTube e também nas plataformas de áudio. Para quem quer ouvir, quem quer fazer uma outra parada e tá ouvindo a gente, é legal também estar sintonizando por aí. E hoje a gente tem aqui um convidado mais do que especial, um youtuber também. Eu já vou apresentar ele. Antes, falando aqui, eu sou Felipe Mascari, apresentador do canal que vocês já conhecem. Junto comigo aqui do canal, Kaique Zurk, cofundador do canal e um dos editores aqui também do nosso Rap TV. Dá um salve aí, Zurk. Salve, rapaziada. Kaique Zurk, fundador do canal junto com o Masca e diretor também. Tamo aí pra trocar uma ideia hoje, falar umas besteiras. E também aqui representando o canal também, um dos nossos integrantes aqui, o Kainan, direto do sul do país. Salve, rapaziada, correspondente internacional deles aqui, né? Produtora musical, roteirista e o insuportável da rapaziada. Da hora. E agora apresentando o nosso convidado, também uma das pessoas que eu admiro demais aí que participa da mídia, querendo ou não. Uma pessoa muito influente com uma visão de mundo muito especial. É ele, Henrique, do Quadro em Branco, mano. Pô, prazer, mano. É uma honra mesmo participar aqui, que eu acompanho o trampo do Rap TV desde muito antes de ter o canal, tá ligado? Eu já acompanho muita coisa e, pô, admiro muito o trampo também. É um prazer estar aqui, mano. Da hora, mano. A gente já trocou tanta ideia de fazer um trampo junto e tá rolando. Nossa, desde 2017 a gente tá combinando. Da hora, agora na quarentena uniu a gente, querendo ou não. É isso, mano. É isso, lado bom, lado positivo. E eu vou começar aqui. Primeiro, Henrique, antes de puxar a pauta, eu queria que você apresentasse um pouco sobre o seu trabalho para quem não conhece, tá ligado? Então, eu queria que você faça um pouco sobre o Quadro em Branco e tudo mais. Sim, cara, eu acho que assim, pro público do Rap TV, a parte que mais conversa com o nosso conteúdo é realmente lá onde a gente começou muito fazendo, que era um conteúdo muito voltado para interpretar o que estava acontecendo na cena do rap, né? Principalmente na cena do rap brasileiro aqui, que eu até nem tenho tanto contato com a cena de fora, assim, eu ouço muito casualmente. E aconteceu, a gente tem um canal desde 2017, eu faço com um amigo meu, que é o Otávio, meu amigo de infância. E a gente começou falando de um verso do Santi, num Poetas no Topo, era na época que tava começando a bombar na internet, suicídio e Poetas no Topo, e essa cena mais nova que a gente tem, vem muito de 2016 pra cá, né? E eu acho que, assim, é um projeto que começou muito produto do seu tempo, assim, não que a gente tivesse racionalmente pensando que existia uma brecha para produzir sobre e tal, mas era o que eu tava ouvindo muito na época e eu queria falar sobre isso. E dali em diante a gente começou a falar de vários assuntos, assim, porque a ideia do canal não é falar só de rap, né? Rap é outra coisa, assim, que acontece na arte e a gente fala de arte no geral. Mas tem muito vídeo sobre isso e nossos vídeos eu não apareço, é raro eu aparecer, inclusive. E é mais narrado em off, assim, e a gente edita com as imagens ou dos clipes, ou de filmes, ou outra coisa. E é mais uma parada de tentar chegar numa interpretação, assim, tentar entender o que tá acontecendo naquela música e tal, ou num livro, alguma coisa. É um conteúdo bem diferente do que se fazia na época. Hoje em dia já tem mais canais fazendo, vários que eu curto bastante também. Mas é isso, quem se interessar, tá lá, os vídeos geralmente tem entre 5 e 20 minutos, depende muito. É da hora, eu gosto demais, mano. Sei lá, do nada os caras começam a misturar Nietzsche com o Djonga, e aí eu começo a ficar maluco das ideias. Acontece. E falando um pouco sobre a pauta, rapaziada, pra quem... enfim, eu vou falar aqui um pouco o que a gente vai falar sobre o que hoje no Rap TV Cast. Vamos falar sobre a politização ou despolitização do rap nacional, né? A gente tem visto, desde que surgiu o rap ele se mostrou como um movimento político muito forte, né? Ativo nas periferias, atuando como uma voz de denúncia para violações de direitos humanos, para violência policial, para, enfim, falta de saneamento, enfim, são várias e várias pautas que o rap, que estiveram presentes no rap nacional ali no começo do final da década de 80 para os anos 2000, para os anos 90, né? E aí, a partir dos anos 2000, o rap mudou, enfim, teve uma nova cara. E agora, voltando aqui para 2018, com a eleição do Bolsonaro, a gente voltou a ter o debate político dentro do rap, né? Muitos artistas se voltaram, né? Se colocaram contra o Bolsonaro nas eleições, mas aí fica um debate, né? Houve também troca de ideias sobre
essa política, esse debate político no movimento do rap entre os artistas, porque assim, se colocar contra o Bolsonaro, pode-se dizer que já é um ato político ou vai além disso, sabe? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se o rap atual ainda pode se dizer politizado nesse aspecto político mesmo, né? Que a política envolve vários mundos, vários universos. Então, dentro dessa faceta, eu quero que vocês falassem sobre o rap ainda é ou não politizado, na opinião de vocês. Pode começar, Henrique, mano. Então, eu acho que essa discussão ela começa até um pouco antes, assim, porque mesmo antes do rap vir pra cá, o movimento hip hop, no geral, ele já era muito político mesmo antes de começar a se discursar política, né? Sim. Então, a gente tem um movimento de festas e de DJs e, sabe, ressignificação de coisas que... Eu tava até... Tem um livro que é Rap Política, um livro brasileiro que fala sobre esse movimento de ressignificação de algumas ferramentas que eram de uma classe média ou de uma classe mais alta, que começou a descartar isso aí, trocar por outras coisas, e foi da onde começou a se repensar os discos e se fazer as festas em lugares mais periféricos e tal. E o movimento hip hop ele é muito relevante politicamente desde quando não falava ainda, né? Mas comunicava de outras formas, assim. Então eu acho que hoje em dia tem muito essa rejeição do que é a politização dentro do rap, principalmente do trap, que eu acho que é onde tem mais rejeição é da politização na música trap. E eu acho que para entender esse processo de como essas coisas ainda são muito politizadas, a gente tem que voltar lá na origem do negócio, que surgiu como um movimento de entretenimento, sabe, de ocupar aqueles espaços e de criar cultura e de criar música e tal, e que isso ainda tá acontecendo, mas de outras formas, né? A gente vai ressignificando tudo isso, assim. E aí, Kaique, mano, eu acho que mesmo que hoje não falem sobre política ou não falem sobre questões que o rap já abordou, quando você tem um movimento que é preto e pobre, que serve pra, enfim, se divertir, se entreter, isso já é política de certa forma, sacou? Porque você deixa de ser aquele cara deprimido da sua quebrada pra, mano, fazer um bagulho que pode te tirar daquilo, ou fazer um bagulho pra se divertir, tá ligado? Pra esquecer dos problemas da sua vida, mano. Isso é política já. Sim. Mas eu acho que na questão especial Bolsonaro, tá ligado? O rap faltou muito, mano, com o lance da politização, porque a gente ficou quieto, tá ligado? Os artistas ficaram quietos, mano. Foram 1 ou 2 ou 5 que levantaram uma bandeira contra o cara, sacou? E tentaram abrir os olhos da rapaziada, porque a grande maioria cagou, mano. A grande maioria cagou, tá ligado? E eu acho que isso foi um erro foda do hip hop, tá ligado? Um erro que não deveria ser cometido. Eu complemento um pouco o que o Kaique disse, tá ligado? Na questão de já ser um movimento político, só em ser um movimento, porque o rap, querendo ou não, ele é um movimento contracultural ainda, tá ligado? A gente pode ver mesmo o próprio Borges, tá ligado? Ele lançou uma música que ele não tinha a real intenção de ser político, tá ligado? Ele mostra os problemas, mas ele faz como entretenimento e olha todo o problema ao qual isso levou ele, tá ligado? Toda a problematização que teve em cima, sabe? Então é uma coisa que não tem como fugir. E eu vejo hoje também uma área muito nebulosa, porque a gente teve o trap, que está em um crescimento muito, muito, muito grande, só que não teve uma profissionalização dele ainda, não teve uma mescla com o boom bap, igual alguns MCs estão tentando fazer. Inclusive, tem alguns trappers que eles tentam adotar essa bandeira de que, não, o trap não é um movimento político, ele tem uma estética própria, uma linguagem própria, e é disso que a gente fala. Sendo que muitas vezes não é, tá ligado? E parece que a rapaziada não conseguiu assimilar ainda. Isso é um absurdo. Exatamente. Mas eu acho que vai muito também numa dimensão, assim, de entender o hip hop tanto quanto um movimento social, quanto um movimento artístico, né? E quando a gente fala de movimento artístico e de arte, talvez pensar a arte como uma ferramenta para um movimento político seja uma perspectiva, assim, mas entender a arte como uma coisa própria da arte, de expressão artística, e entender que essa intelectualização da arte talvez seja um segundo momento da arte, e um primeiro momento é um momento de refletir o que tu está sentindo, o que tu quer expressar. Então, talvez, assim, discursar sobre o Bolsonaro não seja uma realidade que seja tão direta a algumas pessoas que estão se expressando artisticamente dentro do rap.
Então talvez falar sobre outras coisas de uma experiência real do rap, até como o Kaique tava falando, de uma experiência do que tu tá vivendo ali ou na periferia, ou em outro lugar que tu ocupa, assim, talvez já seja um momento de se afirmar politicamente, que não necessariamente exige que tu coloque numa política institucional, né? Que aí é tu pensar uma arte que primeiro seja livre e depois, mas também não seja alienada, né? Porque eu acho que assim, tu pensar numa arte livre é muito diferente de tu pensar numa arte alienada, porque no momento que reflete o que tu tá vivendo em volta, assim, isso não é alienado, isso já é um movimento de socialização, entendeu? De contextualização social, e isso aí também é muito importante pra gente ter uma dimensão e a gente, partindo de uma visão própria, conseguir interpretar o que está acontecendo na nossa política a partir também dessas visões que a gente recebe de arte e de outras expressões, sabe? Que aí vão... eu entendo o momento da eleição como um momento que realmente era um momento social, que tava além da música, que era um momento de se pronunciar e tal, e que esse pronunciamento era importante fora da música, eu entendo isso. E dentro da música também, com certeza. Mas talvez as letras do rap, várias refletiram o que estava acontecendo do Bolsonaro ali, mas algumas talvez não tenham falado diretamente sobre o Bolsonaro, mas ainda eram sobre o Bolsonaro numa consequência, numa visão mais ampla, sabe? Sim. Se você pega, por exemplo, aquele Cypher, né, do Lei Rouanet que saiu pela Pineapple, quem ali é mais direto contra o Bolsonaro mesmo, se eu não me engano, agora vindo de cabeça, é o Rod do 3030, que cita o mesmo nome e tal. Agora você pega, vai o Dom L ali, ele cita vários aspectos do que representava o Bolsonaro, da questão do racismo, do elitismo. Você pega ali o Akira falando sobre a forma que os negros são assassinados e tudo mais, né? Enfim, acho que entra um pouco nesse ponto, né? Mas esse Cypher é muito bom. Exato, eu também, eu gosto demais, um dos trampos que eu mais gostei naquele ano. Mas entra em outro, e aproveitando esse gancho, você falou, né, sobre, por exemplo, os artistas se expressarem de forma indireta, né, sobre essa politização. De forma espontânea, eu acho, né? Isso, tratando a partir de experiências, né? Mas vocês acham que há um medo de perder, por exemplo, perder um pouco do público e tudo mais, ao defender algumas, por exemplo, chegar numa eleição em 2018 e falar que, mano, eu vou votar nesse cara porque isso, nesse deputado porque ele representa minhas ideias e tudo mais. Vocês acham que tem esse medo, mano, por parte dos artistas de sofrer retaliações dos fãs e tudo mais? Sim. Com certeza. E eu acho que, por exemplo, a questão do Bolsonaro ainda até é uma mais tranquila. Não que seja tranquilo, não é essa palavra, mas você vai entender assim. Se pronunciar contra o Bolsonaro talvez seja um lugar mais comum do que períodos anteriores, por exemplo, quando a gente tinha um lance de Dilma e de Temer e coisa assim, que eu me lembro que era muito menos gente se colocando contra a época do Temer, por exemplo. Foram aqui e ali, eu me lembro do Coruja e coisas assim, na música mesmo. E depois, quando começa a ser um momento do Bolsonaro, já é um momento que as pessoas percebem de um jeito mais amplo, assim, que tipo, nossa, esse é o cara que tu pode falar mal, e se o público te deixar por uma crítica ao Bolsonaro, talvez tu esteja indo pro lado certo, tá ligado? Exato. Um ponto disso, acho que eu tenho um exemplo disso, porque em 2018 eu fiz uma matéria no site que eu trabalho, na Rede Brasil Atual, sobre visões de rappers sobre o Bolsonaro, né? E aí, mano, eu consegui falar com um monte de gente na época pra estar se pronunciando e tudo mais. Foi bem legal. Em 2016, quando teve o golpe da Dilma, do Temer sobre a Dilma, né? Eu tentei falar com uma galera, fazer uma matéria parecida sobre, né? E poucas, mano, nada. Foram 2 ou 3 MCs que quiseram falar sobre o mas assunto, eu acho que a né? gente tem configurações aí muito diferentes, tá ligado? Tipo, tudo bem que a Dilma foi golpeada e tudo mais, só que era uma situação diferente política do país. Mas você não falar contra o Bolsonaro é como você não falar contra Hitler em 44, tá ligado? É um absurdo, cara. Principalmente pra quem tá no meio onde a gente tá, sacou? E eu é o que acontece nos Estados Unidos, né? Por exemplo, quando tem um movimento muito forte contra o Trump, que todo mundo pede uma obrigação, né? Exato, você tem que falar do bagulho, tá ligado? Senão você não tá inserido ali. Mas o problema aqui é que, beleza, teve gente que falou contra, teve gente que não falou. Eu não julgo que até quem não falou, mas o mais bizarro foi ver gente falando a favor, tá ligado? Enfim, da saída da Dilma, desde o Temer até essa ideia reacionária que o brasileiro tem de mudar o país
colocando um nazista lá, tá ligado? Então, essa é a parte triste. Esse é o ponto que eu ia entrar. A gente tá falando sobre a questão política do rap, mas a gente não tá indo pelo ponto que eu acho mais problemático. No momento que tem MCs que apoiam o Bolsonaro, já tem uma coisa muito errada, tá ligado? Uma pessoa que tem visibilidade dentro do nosso mercado, ela ser a favor, quer dizer que ela não entende nada do mercado, sabe? Pra que a gente tá dando visibilidade? A pessoa não entende nada sobre os conceitos, sabe? E aí uma pessoa assim pode acabar levando mais gente, pode deixar, tipo, o movimento todo em xeque de que, se tem 1, 2 MCs que vão lá e fazem, sabe? Que nem foi o que? O Shaw, o Hungria. Mano, olha o tamanho da Hungria, sabe? Só pelo fato dele se posicionar, sabe? Tipo, passar o plano pro cara, isso já dá uma... coisa. Exato, sabe? Tipo, o peso que tem nisso contra a cultura é muito grande, sabe? E eu entendo que a Hungria toque na favela e tudo mais, e tenha o contato mesmo com o povo, só que, cara, não tem como tu ter esse contato, só que ao mesmo tempo tu ter esse discurso que vai contra a própria cultura pela qual tu tá inserido, sabe? Mas eu vou jogar aqui uma provocação, que aí que quem tiver tranquilo para responder pode responder, que é o seguinte: eu não defendo, você sabe que eu sou totalmente contra esses tipos de rappers que se manifestam, né, pro lado mais direito da política, por motivos óbvios de como acontecem as coisas, mas esses MCs que se colocam ao lado de Bolsonaro, porque, por exemplo, a gente tem o Shaolin, que é praticamente um olavista, né? Tipo, eles, querendo ou não, eles não são mais politizados do que outros artistas que só se colocam ali naquele muro, e querendo ou não, é em cima do muro, e falando contra o Bolsonaro. Não. Porque, querendo ou não, os caras têm uma opinião política formada ali, Não, né? mano, não adianta você ter uma opinião política formada quando a sua opinião política é burra, tá ligado? Não, tipo, se você é, sei lá, o meu pai, tudo bem, mano, você votar no Bolsonaro. Mas se você é um rapper, você não pode. Acabou. Sim. Tá ligado? Mas você entende o ponto que eu levanto? Sim, sobre a pessoa, ela tá buscando meios de conhecimento. O problema é que buscar meios de conhecimento burros não é ser politizado necessariamente, tá ligado? O cara podia abrir a Wikipedia lá e ler um pouco e ia ser melhor, sacou? Sobre a história do mundo. Não necessariamente buscar conhecimento em qualquer lugar. Eu acho que a gente tem que pensar aí muito no que a gente está entendendo como política, né? Porque, às vezes, quando a gente fala sobre politização, coisa assim, a gente leva muito para uma intelectualização da coisa, assim. Eu entendo o que o Mascari está falando, de que talvez, institucionalmente, esses caras tenham mais segurança para falar do que é a política brasileira, ou do que eles imaginam que é a política brasileira, por um lance de... E esses caras eu não digo todos, né? Mas, por exemplo, o que tu citou aí, que é o Lavista e tal, o Shaolin. São espaços em que a cultura rap começa a chegar, que é diferente da Hungria, por exemplo, mas que a discussão acaba muito trazendo a política porque que é o conceito intelectual de política, assim. E às vezes a política é uma coisa mais prática, né? Então, por isso que eu digo que, assim, às vezes tem muito de revolucionário no cara que continua se expressando ali numa ideia que tu vai conseguir internalizar e vai conseguir traduzir aquilo numa rejeição ao que o Bolsonaro defende, sabe? Porque é isso, o rap tem muito essa tradição de ser um movimento de esquerda, e é um movimento de esquerda, indiscutivelmente, assim, mas quando ele começa a chegar em outros espaços, a gente começa a chegar numa dimensão diferente do que é tanto política quanto rap, e a gente está numa geração agora de internet, de conhecimentos acessíveis em espaços estranhos, às vezes, assim, de formas estranhas que a gente recebe e a gente não sabe de onde aquilo está vindo, a gente não sabe como traduzir aquilo exatamente, a gente começa a ter umas visões um pouco distorcidas, assim, que são um pouco pautadas no que é real, sabe? Tipo, no momento que tu traz um Olavo de Carvalho para uma tradução de rap, sabe? Exato. Ao mesmo tempo que é isso que eu tô falando, assim, eu não gosto de traduzir o rap só como essa parada, tipo, o rap tem que ser essa coisa suja e de crítica social, então, não, eu acho que o rap tem que ser uma parada que divirta quem tá fazendo e que seja real com um propósito, sabe? E é isso, às vezes esse propósito vai se traduzir de uma forma que eu não consigo entender, mas eu não sei até onde eu consigo invalidar também qualquer visão, sabe? Tipo, a gente tem o caso do Kanye West apoiando o Trump, né? Eu queria exatamente comentar, mas é que justamente eu vejo como uma coisa diferente, tá ligado? Porque, beleza, o Kanye, eu acho que ele é louco por fazer isso, mas querendo ou não, ele conseguiu levar até um Trump um debate que é muito sério, sabe? Que é a questão do cárcere lá e tudo mais. Querendo ou não, ele fez uma coisa que vai ser muito importante para a cultura. Agora, o Shaolin,
o ídolo do cara é um astrólogo, sabe? Aí que tá, não entra nem na política. Aqui a gente tá em uma situação em que, tipo, nenhum dos nossos governantes reacionários vão abrir espaço para uma pauta, sabe? Igual o Trump, querendo ou não, fez, entende? E esse é o problema que eu vejo. Mas eu acho que antes até da discussão chegar no Trump, assim, o Kanye West estava dentro das convicções dele, assim, ainda estava fazendo uma coisa genuína, assim, do que ele acreditava, do que era para ele uma ideia de verdade, assim, de propósito, sabe? E é muito isso, assim, da gente não tentar taxar o movimento de nenhuma forma, assim, deixar que o artista que está produzindo lá, ele seja espontâneo no que ele está querendo dizer, sabe? E aí depois, como isso se traduz no social, aí a gente pode discutir, sabe? A gente pode trazer e falar, pô, esse posicionamento... Eu acho até que no caso do Kanye West, não passando um pano, porque eu acho que ele foi otário, mas assim, no caso da cena americana, é diferente você apoiar um cara direitista, porque a história do negro americano, desde o início, é diferente do negro brasileiro, tá ligado? Eles não tiveram oportunidade, mas eles tiveram ainda mais oportunidade, tá ligado? Do que o cara que saiu da escravatura no Brasil e foi jogado na rua e tá na rua até hoje, sacou? Lá eles tinham um reduto, lá eles tinham um espaço de terra, tá ligado? Eles tinham uma área no país onde dava pra se viver menos mal. Eu acredito que, mano, fora do Brasil, condições de racismo sejam pior. Só que, mesmo assim, fora do Brasil, os pretos tiveram um pouco mais de talvez, sei lá, igualdade, tá ligado? Na hora de sair da escravatura, ganhar o seu pedaço de terra, ter o direito de ter emprego. Aqui não existiu isso. Nos Estados Unidos existiu. Por mais que tenha sido pouco, mas existiu. Eu não sei se é tanto isso que faz o Kanye West se posicionar nesse caso, assim. Eu nem sei se é uma realidade que vai acabar justificando isso de alguma forma, também sabe? acho que não. A minha opinião... Eu acho que ainda é um cenário bastante complexo, isso. assim. Eu acho que o Kanye West tem um ponto, assim, tipo, talvez não tenha que ser eu a discutir a perspectiva do Kanye West nem nada, mas eu acho que... mas eu acho que ele ainda estava falando por pessoas ali que ele estava vendo que não estavam tendo espaço na discussão, assim, e ele acaba materializando aquilo e trazendo aquela responsabilidade para ele, assim, de beleza, se é para falar sobre isso, então eu vou falar, e ele já é o cara que é criticado, sabe, há anos por posicionamentos que depois vão ser vistos, vão ser repensados e falar, tipo, pô, olha só como que ele tava falando aqui, tinha uma relevância e tal. E não querendo dizer que apoiar o Bolsonaro agora a gente vai ver daqui a 5 anos e vai falar, pô, tava certo. Não é isso, tá ligado? É outra história. Mas eu acho que aí tem uma separação entre o que é o social e o que é a arte em si, tá ligado? Porque aí a gente tá pensando muito no artista como pessoa e não necessariamente falando sobre a expressão, né? Até porque eu ia dizer, eu acho que todo mundo aqui curta muito o Kanye, só que a gente sabe, por exemplo, o que ele fez com a Taylor, sabe todos os problemas, a gente sabe que é uma pessoa problemática, tá ligado? Mas mesmo assim, todo mundo consegue ver o que ele faz, é muito sincero, tá ligado? Tem uma track que o Mário mandou que eu esqueci qual é, que ele fez 15 samples em cima, tá ligado? Mano, ninguém que faz 15 samples em cima de uma música não faz o bagulho pela arte, tá ligado? Não tá, tipo, 100% apaixonado pelo que ele tá fazendo, sabe? Um ponto que eu queria entrar agora, a gente já vai continuando nesse debate aí, mas eu queria falar um pouco sobre isso, um pouco do aspecto mais musical, assim, digamos assim, mais artístico, que assim, por exemplo, estava falando agora sobre essa, talvez, despolitização que tem no movimento trap, né? Só que, ao mesmo tempo, como até o Henrique disse, o movimento, por exemplo, os artistas se manifestam politicamente através das suas pautas sociais, enfim, trazendo a realidade. Quando a gente fala que o trap é despolitizado, a gente pode estar... que eu digo, o debate que tem fora, no cenário e tudo mais, quando se fala que o trap é despolitizado, a gente não está diminuindo, por exemplo, uma das coisas importantes que o trap traz, que é a elevação da autoestima do homem negro. Exato. Essa questão, enfim, mais de você conseguir se sentir bem, porque também, querendo ou não, é uma mensagem. Quando eu vejo muita gente falando que
Ok, é uma pessoa que eu vou citar uma pessoa que eu perdi um pouco de admiração, mas o Rafa, por exemplo, ele sempre foi taxado como um cara que enfim, não agrega em nada, que não canta nada com nada, mas ele tem a mensagem dele. A mensagem dele é trazer autoestima para as pessoas, enfim, é cantar vitória, ajudar, é tentar alavancar outras pessoas, querendo ou não. Sim. A gente não tá, infelizmente, tipo, diminuindo esses discursos que também são importantes. Então, assim... Vai lá. Então, o que eu vejo é que o lance, assim, não é que o trap seja despolitizado, tá ligado? Se a gente for pegar e for ver o trap americano, ele é muito politizado, só que o contexto justamente é outro, sabe? Eles têm todo o lance das armas, que para eles é uma parada muito pessoal, que todo mundo tem que ter, todas as questões políticas que eles passaram antes, tá ligado? E isso reflete muito no que eles cantam, tá ligado? Eles cantam sobre armas, cantam sobre drogas, tudo isso, só que é porque a vivência deles é diferente, tá ligado? O Emicida não ia cantar sobre isso, porque as mazelas que ele teve são outras, sabe? O que eu vejo tem uma parcela, eu digo até pequena, que são do pessoal que se diz o real trapper, sabe? Que quer falar que justamente por causa dessa estética que não tem que ser político. E muitas vezes não entendem os motivos políticos aos quais se passam nos Estados Unidos, tá ligado? Mas eu vejo que, assim, a tendência é que não vai mais existir boom bap, não vai existir trap, a parada vai ir mesclando em um nível que vai ficar... não vai ter como diferenciar, tá ligado? Uma da outra. Não é à toa que a gente vê cada vez mais artistas que no início falavam que era boom bap em cima de trap, não é, sabe? Eu acho que o lance da despolitização começa a ser mais contundente, assim, de se discutir quando alguns signos e alguns símbolos que surgiram nessa cultura periférica, que surgiram nessa cultura marginalizada, começam a chegar em umas outras classes que reproduzem esses símbolos, mas sem o mesmo contexto, sabe? Sem a mesma... sem a mesma relevância social. Porque daí eu acho que a gente pode falar sobre despolitização, assim. Porque quando a gente está falando do movimento trap como um movimento artístico, assim, mesmo ele não discursando, como eu estava falando antes, só todo o ritmo, sabe? Toda a tradição de onde surgiu aquele ritmo, de onde surgiu aquele tempo, aquele jeito de rimar. Às vezes os ad-libs, que não são nem palavras, sabe? Mas são sons que remetem a uma cultura, que remetem a um estilo, e esse estilo por si só, se fazer esse estilo já é uma afirmação, sabe? Não necessariamente o que está se dizendo. E aí eu acho que o grande problema da despolitização é quando o trap começa a chegar num espaço mainstream, que eu acho relevantíssimo que chegue, inclusive, mas se comece a produzir o trap em cima dos símbolos, mas sem o mesmo significado, sem entender que aqueles símbolos surgem de um motivo, sabe? Uhum. Então quando a gente tem essa separação, essa transição assim de espaço do trap, a gente começa a entender que talvez a despolitização esteja aí, entendeu? De os símbolos estarem sendo reproduzidos e não exatamente internalizados, sabe? Muitas vezes eles estão ali E é isso também, eu não quero condenar o cara que vai se identificar com aqueles símbolos e vai reproduzir aquilo, e talvez encontre uma verdade ali, sabe? A gente tem... Eu tava conversando com o Thiago Elnin uma vez, e ele falou do movimento do Baticu, que é um movimento muito de afirmação também da cultura negra, assim, e que surge de um processo de identificação que tu começa a ter com aquela cultura através de ritmos, de sons e tal, e que não surge tanto num discurso intelectual, entendeu? Ele surge de uma identificação e de um processo de identificação com aquela cultura, assim, de tu te enxergar como pertencente àquilo, de tu enxergar tua própria cultura e tuas tradições e tuas raízes ali, às vezes sem perceber que isso está acontecendo, sabe? Sim, é como se fosse os caminhos que o funk tomou, por exemplo, né? Porque o funk brasileiro surgiu num movimento totalmente político, né? Com diversos símbolos próprios e tudo mais. E ainda é político. Esse é o caso. Eu acho que... Mas é apropriado, né? Rola, é o que você fala, né? Sobre essa apropriação que rola, né? Da própria pauta, enfim. Não tem como você fazer arte, não tem como você fazer um quadro, uma música que não seja politizada. Não existe esse negócio de, não, a minha música é despolitizada, ou esse gênero é despolitizado. Não tem isso. Óbvio. O fato de existir torna aquilo politizado, porque você está passando alguma mensagem para alguém direcionada. Mesmo tu falar que teu som não é político, é político. uma posição política. É uma posição política.
É o que sempre falam, né? Que o ato de comer já é um ato político. Exato. Que está comendo, enfim. E talvez a arte essencialmente tenha muito a ver com o que a gente tem sobre a anarquia, assim, no sentido de ser de não ter um norte por que é arte, né? Então, por isso que eu acho muito delicado essa discussão da gente trazer, de relacionar a arte como contraposição a um partido ou como contraposição a alguma coisa, e eu entendo isso no âmbito do social, mas eu acho que antes disso a gente tem uma discussão de a arte como arte, entendeu? De pensar a arte como uma coisa bela por si só, assim, não como ferramenta, sabe? Não a arte como ferramenta. Apesar da transformação social acontecer de uma assimilação dessa arte, eu acho que ela surge um pouco antes, assim. Sem dúvidas. Eu só vejo um problema que acontece, que é o mesmo que aconteceu no funk, tá ligado? Que é o que o D2 citou na entrevista, da questão da arte e do entretenimento. Que a partir do momento em que o funk ganhou uma visibilidade muito grande e o Condzilla conseguiu estruturar um canal que é basicamente rentável, Sim. A parada começou a virar meio que uma competição. Mas é que aí tem duas discussões, pra gente de fora. Diga. Existe a discussão de entretenimento, que é uma coisa feita para entreter, e existe a discussão do que é arte. A arte, ela nasceu politizada. Ponto. Exato. A arte, ela vai ser política sempre. Independente dessa arte como tudo vai ser político. O entretenimento vai ser político. Exato, mas independente dessa arte entreter ou não, ela é política. O entretenimento, eu concordo que nem sempre. A gente pode se entreter com um monte de coisas. Agora, a arte por si só, o artista, ele já nasce político, mesmo sem ele saber, mesmo ele negando. Sim, que ele como tá produto do seu tempo, né? Como produto do tempo dele, exatamente, ele tá fazendo política. Porque a arte nasceu da política. O conceito que a gente tem de arte mudou com o tempo. Hoje a arte é algo belo, algo bonito ou algo para entreter. Mas não, a arte sempre foi política. Mas talvez o conceito do que é política dentro da arte a gente tenha entendido a partir de movimentos que são de uma alta arte, que são de uma arte intelectual. Porque a gente vai pensar até, por exemplo, movimentos de cinema, que aqui a gente teve o cinema novo, ou a gente pega neorrealismo italiano, coisas desse tipo. Quem estava produzindo cinema, quem tinha acesso às ferramentas para se fazer cinema, era uma classe mais alta. Sim. E o cinema novo, a gente entende ele muito por traduzir o que era um Brasil mais próximo do real, né? Um Brasil à margem, ali, um cinema de terceiro mundo. E por si só isso é política. Sim, mas ao mesmo tempo que esse cinema não estava sendo feito por aquelas pessoas. Estava sendo feito por gente que teve acesso à faculdade, que teve acesso a estudar o cinema, do que estava acontecendo na Nouvelle Vague francesa, coisas desse tipo. Então, eu acho que assim, a gente consegue assistir esses filmes hoje em dia assim, e entender um discurso político neles, mas talvez aquele discurso político esteja tão explícito ali, da forma que a gente entende política hoje em dia, por partir de lugares com mais acesso ao que era a política intelectual, e não tanto essa arte que tu está falando, que é a política que surge do espontâneo, sabe? Que surge como consequência do que tu está vivendo e do que tu está traduzindo na arte. Hoje em dia o cinema é uma coisa mais acessível, tu consegue fazer cinema com o celular, sabe? E do mesmo jeito que a música. A gente tem... O rap, inclusive, foi um movimento que deu muito acesso a outras pessoas fazerem música por ser de fácil produção, sabe? Não querendo diminuir, não querendo que o rap seja estigmatizado como uma coisa de baixo recurso e tal, porque não é o caso, mas ele dá essa amplitude pra coisa, sabe? De tu discutir política através de várias traduções de sentimentos muito diferentes. Assim. Agora, partindo para um segundo ponto desse debate, eu queria entrar nesse ponto do discurso que existe muito no rap, que é o famoso artista contra o sistema, né? Que, por exemplo, a partir dessa polarização que há no país, querendo ou não, a gente viu alguns artistas, enfim, se colocarem contra a política, tentando se colocar, né, contra a política no geral. Falando tipo, é tudo igual, política é tudo igual, os governadores são todos iguais, todo mundo na mesma prateleira, né? Por exemplo, teve até um debate que eu tive com o Djonga em 2019, talvez ano passado, que ele foi uma das pessoas que se colocou, né, contra todos os políticos, chamou todos de iguais,
e eu e mais algumas pessoas tentaram mostrar, né, que nem todos são iguais, por exemplo, né? A gente tem deputados LGBTs, trans, tem gente ali de movimentos de direitos humanos, pessoas que contribuem para o debate dentro das salas de parlamentares e tudo mais. Eu queria saber isso de vocês. Quais os impactos que a gente tem com essa perpetuação do discurso contra o sistema que há no rap, né? É que talvez o que esses caras que estão discursando contra a política, digamos assim, o que eles estejam falando é sobre exatamente essa política elitizada que a gente começou a entender desses movimentos que surgiram de elites e falavam sobre política, e esses movimentos eram super politizados, porque foi gente que teve acesso a falar de política de um jeito com mais academicismo e coisas desse tipo. Então, talvez, várias pessoas que estão produzindo rap ao redor do Brasil olhem para esse jeito de se discutir política e rejeite aquilo, sabe? Bata de frente contra aquilo e fala, não, eu não quero falar de política, porque política é isso aqui e eu não me identifico com isso aqui. E isso é uma forma de se posicionar politicamente que eu não consigo condenar, sabe? Que eu acho relevantíssimo, inclusive. Totalmente. Então, uma coisa que eu ia dizer, inclusive, e se esse vídeo não começou a levar hate ainda, vai começar a levar agora, é que a gente hoje vive uma situação em que o movimento para onde se encontra, que é o de esquerda, os porta-vozes são os cirandeiros, tá ligado? Não é à toa que o Brown, que é um cara que tem muita força, tem muita voz, em 2018 ele pegou e deu um passo pra trás e falou, mano, não tá certo isso daqui, sabe? Inclusive por isso que eu vejo que tem muitos artistas hoje que não querem pegar e se posicionar e se colocar nessa causa, porque a gente pode ver hoje no BBB, por exemplo, em que o movimento feminista lá, como é que seja muito importante tu pegar e falar sobre, ele tá sendo mostrado e a gente vê que as pessoas que estão falando, elas não têm total conhecimento. Exatamente. Sabe? Tá sendo abordada da maneira errada, sabe? E por isso mesmo que eu vejo muitas vezes artistas como o Brown, tá ligado? Artistas que a gente sabe que são de esquerdas preferindo não falar, sabe? Mas eu acho que vai muito também do que a gente tá falando sobre os símbolos serem reproduzidos sem o mesmo significado, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro quando saiu lá no Twitter, aconteceu no Big Brother lá de várias minas se juntarem pra confrontar um cara e tal, e aquilo ser entendido como um grande feito do feminismo, assim, ao mesmo tempo que aquilo surge dentro de um sistema de poder da Globo, que já é muito limitante, né? Sim. Então, talvez o Big Brother não seja o lugar ideal pra gente pegar e discutir política exatamente por todas essas limitações, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um puta de um artista lá, né, que é o Babu, que tem... Ele sabe o que ele tá falando, assim. Ele sabe o que ele tá falando e é relevantíssimo que as pessoas estejam ouvindo esse cara finalmente, assim, tipo, eu já acompanhava o trampo dele desde muito antes daquilo e o jeito que... Tem gente indo atrás dos filmes que ele fez antes de entrar no Big Brother agora e, porra, coisa boa que estão indo, sabe? Tem o Café com Canela é muito bom, o Estômago é muito bom, ele participou do Cidade dos Homens, Cidade de Deus, sabe? Babu é um baita artista e que bom que ele tá tendo seu holofote, pelo menos. Exato. Sim, isso, sem dúvidas, tá ligado? E é muito bom justamente a gente ter um cara como o Babu, porque é incrível a sensatez que ele consegue trazer pro assunto, sabe? Mesmo estando confinado ao que... E eu fico também, às vezes, pensando, tipo, o que seria essa esquerda cirandeira, sabe? Eu não sei aonde que tá a linha tênue exatamente que separa aonde que as pessoas vão começar a taxar como ciranda e até onde que é real, sabe? Até... Eu fico um pouco na dúvida do quanto algumas coisas que talvez sejam legítimas, assim, podem muito facilmente ser taxado como cirandice, coisa do tipo. Principalmente algumas pautas que, querendo ou não, são relevantes. Você pega... Por exemplo, acho que o exemplo que o Kainan cita do Big Brother, acho que é um bom exemplo porque a gente pega pautas legítimas ali. Por exemplo, a gente pega essa imposição de pauta, né, que existe, né, a galera pregando muito bem, né, a luta contra o machismo, a luta contra o racismo e tudo mais, só que tá ali naquela bolha de rede social e tudo mais. Acho que a partir desse ponto que os outros... como posso dizer, etiquetam como uma esquerda cirandeira, uma militância cirandeira, né? Essa parada de estar nas redes sociais, né? Talvez seja isso. Que eu não quero também ser o cara que vai ficar dizendo o que é legítimo ou não, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, e de tentar ouvir o que as pessoas estão falando mesmo
É um tema complicado, sabe? É um tema complicado, mas do mesmo jeito que a gente tem essa taxação aí, e a gente que escuta muito rap não gosta dessa taxação de tipo, o trap é vazio e não tem política e tal, talvez esteja gente querendo discutir coisas relevantes e batendo de frente contra esses rótulos, sabe? Bom, a gente já falou aqui, né, que o movimento hip hop, querendo ou não, é um ato político totalmente, a arte é política. A gente já falou, né, que essa politização do rap existe, mesmo que as pessoas não se declarem partidárias ou tenham, como posso dizer, preferências políticas, né? Ou não posicionamento é um posicionamento mais social é um posicionamento. Sim. Enfim, para vocês, então, para finalizar, qual cenário o rap pode estar construindo, ou se é possível, né, construir para 2022, digo para umas próximas eleições, né, para 2022 porque é mais próxima, mas a partir desse momento, mano, principalmente agora agora todo mundo em casa, né, com uma quarentena, um isolamento social que vai ter que ser obrigatório, a internet vai ser o principal meio, né, de conversa, de criar debates e tudo mais. Se a ideia antes era ir para a rua e criar uma base sólida, né? Agora tudo terá que ser feito pela internet, principalmente nesse ano, começo do ano que vem. Então eu quero saber de vocês como é que vocês avaliam, né, essa construção política que o rap vai ter, esse papel a partir desse ano, desse cenário atual. Então, eu vejo que, assim, eu acredito que em 2022 vai ser muito mais político, sabe? Até porque se pegar, desde que saiu o disco da Clara Lima, tá ligado? E ela tomou um hate absurdo por causa do álbum. Eu não consigo entender até hoje o motivo, tá ligado? Ela ficou muito mal com o lançamento, sabe? A mesma coisa quando teve o FBC e a Isa agora, sabe? Ela teve problema também por falta de visibilidade. O rap ainda é um movimento muito machista, tá ligado? E que justamente com o BBB tá todo mundo em quarentena assistindo e consumindo, né? Todo que o Babu, todo o programa pega 1 milhão de comentários em cima do nome dele, tá sempre nos Trending Topics. A gente tá conseguindo olhar mais para esse problema, tá ligado? Fora que a gente já tá com um governo autoritário, certo? Os artistas estão conseguindo ver as consequências reais, sabe? Teve o Borges e o pessoal ficou em choque, começou a ajudar e tudo mais. Eles estão conseguindo ver que a gente vai ter mais problemas pela frente se isso não mudar, sabe? Que em 2018, muitas vezes, as pessoas ficavam até meio que incrédulas. Não é à toa que o único motivo ao qual o Bolsonaro ganhou foi porque teve muito nulo e branco, tá ligado? Ele não teve a maioria dos votos, sabe? Eu acho que com esses 4 anos, vendo o que tá acontecendo, ainda mais em uma pandemia, sabe? Que ele tá sendo irresponsável demais, as pessoas tendem, não só os artistas em si, mas o povo em geral, a pegar e se politizar mais, sabe? Porque a gente tá em uma situação muito séria que tá todo mundo preocupado, sabe? Exceto uma pequena parte ainda que eu nem vou começar a entrar aqui que a gente vai ficar falando até amanhã, tá ligado? Exato. Eu acho que é uma questão virou uma questão de necessidade, tá ligado? Eu acho que você não precisa fazer uma música falando sobre o Bolsonaro, ou falando que é esquerdista, nada do tipo, mas você precisa saber o que tá acontecendo no seu país, sacou? Eu faço parte dessa parcela da população que nem foi votar, sacou? Eu vi que o Bolsonaro, mano, tinha a chance de ganhar, mas eu não saí da minha casa, mano. Minha posição política, tá ligado? Foi não sair da minha casa. E deu no que deu. Legal, em 2022 eu vou votar com certeza, tá ligado? E eu vou votar, mano, no cara mais longe do Bolsonaro possível. E espero que o resto da cena perceba o quanto é importante, tá ligado? Ter essa noção de que mesmo você querendo ser despolitizado, você está incluso numa sociedade política, ou seja, você vai deixar que as outras pessoas tomem a decisão por você. E isso é errado. E eu acho que esse momento da internet, do boom da internet, porque eu acho que a gente ainda está colhendo muita coisa do que foi esse momento gigantesco do rap lá em 2017, por aí. Exato. A gente ainda está colhendo muito disso. E depois de suicídio e outras coisas, eu acho que muitas portas se abriram aí. A gente está tendo acesso a artistas de lugares diferentes e com expressões diferentes. E gente que tem dimensão, de começar a ter uma dimensão de que talvez gente que não discurse sobre o país todo, mas discurse sobre pequenos lugares e pequenos espaços. E agora, por exemplo, a Cristal, que é aqui do Rio Grande do Sul, ela é de Porto Alegre, no álbum do Djonga, chegando entre as pessoas e ela dialogando totalmente com um jeito de falar daqui
mas que o Brasil inteiro ouve e consegue se identificar, e eu acho que isso aí vai abrir muito a nossa cabeça, assim, para perceber a importância de ouvir essas pessoas de vários lugares diferentes, e com a internet espero que esse acesso aí aumente cada vez mais e a gente entenda a política de formas cada vez mais complexas e diversas aí. E antes de finalizar aqui o nosso Rap TV Cast, temos que chamar aquele momento tão aguardado aqui, que é o momento que dá falta de ar, o momento que, né, mexe com o nosso pulmão, que é o momento asma da semana, que é onde a gente deixa aqui de um jeito mais leve, alguma crítica que incomodou ali durante a semana, alguma coisa que vocês viram e incomodou. Pode ser do movimento hip hop, pode ser algo mais da política, como eu estava comentando aqui. Enfim, eu vou começar aqui hoje, Primascari, começando com o meu momento asma para um dos fãs que eu vi numa live do Emicida, por isso até trouxe o boné em homenagem aqui. Eu vi isso aí. Que fez uma crítica à bandeira do MST, que estava ali no quarto do Emicida, com aquele mesmo papo de sempre, chamando a ocupação de invasão, e aquele negócio de, então se gostou, leva para casa, essas coisas ridículas que pautam o cidadão brasileiro médio. E, enfim, fica a minha crítica, né, porque o Emicida é uma pessoa que já se posicionou diversas vezes, já colou em ocupação do MST, já fechou, se não me engano, numa ocupação que rolou em São Bernardo, porque tinha mais de 1.500 pessoas ali reivindicando um terreno. E é uma pessoa que todo mundo sabe do lado político, e ainda tem gente que tenta atacar esse lado político, né? E principalmente de uma forma bem desrespeitosa também com movimentos sociais, sem entender a importância dos movimentos sociais para a criação de pautas, e movimentos sociais legítimos como o MST, por exemplo, que ele não vai entrar na sua casa, ele não vai pegar os teus 2 salários mínimos, os teus 3 salários mínimos, é outra parada, tá ligado? Para quem ainda é crítico, eu falo para buscar entender o que significa o MST. Se um dia puder morar em São Paulo, vai na escola Floresta Fernandes, que eu já fui, e é um dos lugares mais mágicos que eu já tive a oportunidade de conhecer também. Então, fica a minha crítica para quem fez aquele comentário totalmente idiota, e também fica um momento de reflexão para vocês entenderem, para o público, né, poder entender a importância dos movimentos sociais dentro do território nacional. Bom, já deixei aqui o momento asma, agora quem é que vai falar? Quero saber quem é que vai emendar aqui o meu momento asma. Cara, diz uma coisa, falar do Felipe Neto ainda é uma opinião polêmica hoje em dia? Pode ser. Porque, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse momento dele pós os livros lá, tá ligado? Que ele comprou. Porque, mano, ele virou, tipo, Jesus Cristo, tá ligado? Virou, tipo, o justiceiro máximo das coisas, assim. E, tipo, mano, como as pessoas não percebem, tipo, que não dá pra tu ficar discutindo essas coisas de um jeito egocêntrico desses, tá ligado? Tipo, às vezes pega, tipo, tu quer falar sobre outras pautas e tal, entende que aquilo não é sobre ti e que tu é uma coisa menor perto daquilo e tal, e sabe, cara, eu não aguento mais. Meu Twitter não para de me mostrar e eu fico tipo, mano, deu um pouquinho, vamos baixar a bolinha e beleza. Não, eu acho que essa pauta é muito importante porque o Felipe Neto assim, ele tem aquele lado muito importante dele de dialogar com a molecada, enfim, ele pega uma outra bolha e traz essa discussão importante, né? Só que, porra, velho, é o famoso ter opinião formada sobre tudo, mano. O cara nossa, demais, tudo. Demais, mano. Não dá. Não, e é tudo a verdade máxima de coisas que só ele sabe e que ele descobre, nossa, eu sei tudo dos bastidores e eu sei quem tá errado e eu sei quem tá certo. Calma, mano. Calma, a gente não sabe tudo isso, não. Cara, pode ver que desde o início, tudo que o Felipe Neto faz é por marketing, tá ligado? Ele teve essa transformação de ser o cara que era o ídolo teen, e aí ele botou uma foto mais séria, tá ligado? Com uma roupa mais formal. Ele mudou o linguajar dele no Twitter, começou a usar a pontuação corretíssima, tá ligado? Começou a fazer o que várias páginas aí de esquerda fazem, que são fazer alguns comentários óbvios, tá ligado? E que sempre tem 70 milhões de RTs, esse tipo de coisa. E tu vê que é sempre a mesma coisa. São comentários pontuais pra gerar engajamento, tá ligado? A pessoa fala, é isso mesmo, tá ligado? Resumindo, o Felipe Neto é a materialização, humanização do Quebrando o Tabu.
Exato. E ele pode até acreditar nas coisas que ele tá fazendo, eu só não gosto que se coloque no centro de todas as pautas, tá ligado? Só isso. Exatamente isso. Eu ainda passo o pano porque ele tem uma visibilidade muito grande e ele tá abordando essas pautas, querendo ou não. Só que aquela coisa, ele poderia realmente fomentar o debate. E não fomentar o debate, por exemplo, se as pessoas deveriam vender órgãos ou não, né? Que aí é isso que chega em um limite. É foda. O Zurk, seu momento asa. Pô, cara, sei lá, meu momento asa, acho que não tem essa semana não, velho. Eu só tô meio bolado com a quantidade de passadora de pano que tem no Twitter pra aquelas escrotas do Big Brother, tá ligado? Esse é um bagulho que tá me deixando maluco, velho. Mas fora isso, eu acho que é normal também, né? Sempre vai ter, então, infelizmente. Nossa, o Big Brother chegou pesado na internet esse ano, né, mano? Nossa, todo mundo em casa, né? É muito por causa dos... Não, Né? não é só isso, Até né? antes É disso. pessoas que estão lá, né, que são os influencers, que já trazem uma bagagem. Faz de sentido. Tanto é que a gente pegou esse ano o Big Brother, ele entrou muito na molecada, na juventude, assim, tipo, pré-adolescente, comentando sobre a parada. Tanto é que acho que esse é um dos motivos que tanto tentam colocar em balanças diferentes a pauta do feminismo e a do racismo, como se fosse uma contra a outra, né? Porque, tipo, porra, um critica o outro, você é machista. Aí fala assim, pô, então você tá passando pano pra racista. Aí você fala, você é racista. Então você tá passando pano pra machista. Aí fica, tipo, esse bagulho, toda hora esse embate. E acho que é muito por causa disso, acho que é da imaturidade que tá rolando dentro da rede social. Que, mano, querendo ou não, o Twitter é uma onda onde muita gente mesmo é pré-adolescente, menor de idade, tipo, ainda a gente que tá se maturando, tá ligado? Sim. Então, é um dos motivos também, na minha opinião. E, Kainan, fecha seu momento asma aí, velho. Cara, tu falou dessa semana, mas o meu único momento quando tu fala asma é me lembrar da Manu Gavassi cantando rap, cara. Aquilo me assombrou de uma maneira e eu quero pedir desculpa a todo mundo que tá assistindo por lembrar vocês disso, eu sei. É um dos maiores exemplos do que a gente tava falando sobre pegar os símbolos e esvaziar totalmente, tá ligado? Exatamente. Foda. Caralho, aquele vídeo é sensacional, velho. Aquele vídeo é bizarro. Bom, é isso então, rapaziada. Agradeço vocês três e também a mim, né? Por que não? Por estar colaborando. Eu agradeço. Obrigado pelo convite. O tema era muito profundo, mano. Acho que a gente pegou ali só uma ponta pra estar falando. O tema acho que é muito profundo, tem vários aspectos que a gente ainda pode abordar depois sobre. Enfim, mas eu agradeço mesmo esse debate, que eu acho que é uma pauta construtiva até pra gente, né? Poder dialogar, poder criar, né? Esse debate entre os fãs, né? Que muitos criticam que há uma politização e outros criticam que não há, então acho que a gente conseguiu abordar isso legal. Enfim, Zurk, Kainan, agradeço vocês por estarem aqui representando o canal. Mano, isso, valeu, rapaziada. Agradeço aí o Henrique, mano. Valeu pelo salve. Massa. Pô, que agradeço. Kainan também. A gente tem muita coisa pra falar. Esse programa aqui, rapaziada, serve pra isso. Você que tá assistindo, mano, deixa a sua opção aí, tá ligado? De pauta e de convidado. E é isso. Estamos tentando ficar mais próximo de vocês. Aquele salve. Foi uma satisfação conhecer vocês, rapaziada. E comentem também, tá ligado? O que vocês acham, acrescentem ao debate, tá ligado? Troquem uma ideia aí, com respeito, por favor, né? Às vezes os ânimos ficam um pouco acelerados e aí a gente perde a razão. Henrique, muito obrigado. Mano, é sério, enfim, você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho, mano. Então, mano, eu agradeço demais por estar colando com a gente, poder somar nesse debate, mano. Sei que é uma voz que eu considero importante aí. Então, muito obrigado por estar colando. E toda a força, mano, nesse momento de quarentena, né? Toda a força de saúde mental, saúde também, né? Imunológica, né? Pra estar suportando todo esse momento. E, enfim, mano, muita luz na sua carreira, mano, no seu corre e tudo mais. Prazer é todo meu, mano. Obrigado mesmo. É isso então, família, mais uma edição do nosso Rap TV Cast, mais uma vez aqui com vocês, acompanhando vocês na quarentena. Confira nosso canal, confira os outros áudios nos nossos reprodutores de áudio que estão aí disponíveis no Rap TV Cast. Tamo junto, até a próxima semana e é nóis. Fica em casa, não ouça o presidente.